noite. Boa noite. Que ano foi este que descobrimos em 2011? Assustador ou teria sido promissor? Tsunamis, terremotos, a Terra em transe expôs a nossa fragilidade. E a economia em crise, a nossa perplexidade. Como a Europa chegou à beira do precipício? Vivemos entre extremos, um tempo de destruição e reconstrução. Fim do ano, hora de enterrar o passado e guardar as melhores lembranças. Afinal, que ano foi esse? William e Kate, um sonho real envolve o mundo. Pesadelo na Ásia, ondas gigantes destroem cidades. Vulcões, explosões, a Terra estremece em todo o planeta. Insegurança entre os ricos, estabilidade no Brasil. A primeira presidente mulher, o poder mais feminino. Revolta no mundo árabe. Vimos o fim de uma guerra, a morte de um ditador. Tiros na escola e a chegada da paz onde havia medo. No esporte, um ano de despedidas, campeonatos decididos no último minuto, escândalos, radioatividade no ar, a viagem sem limites da ciência. E no Brasil, a natureza em fúria. Vivemos a maior tragédia da nossa história. No meio do caos, o mundo parou. Pausa para um sonho. Um momento mágico e real, o mais visto do ano. Você acredita em conto de fadas? O casamento do século. 2,5 bilhões de espectadores ao redor do mundo. 5.000 policiais para fazer a segurança das ruas. 5 carruagens, 103 cantores e músicos. 1.900 convidados. E tudo isso por causa do amor. So this is love. Sim, foi o amor do príncipe William pela plebeia Kate que transformou a Inglaterra num palco de conto de fadas. So this is what makes life. Diana queria que os filhos tivessem uma vida comum. Nada mais justo que a futura princesa fosse uma mulher do povo. Do povo, mas cheia de estilo e personalidade. Com habilidade para lidar com a imprensa, com a realeza e agora também com seus súditos. Em cada esquina do reino, um motivo e tanto para comemorar. Uma quebra do protocolo na tradição do Palácio de Buckingham, que permite a cada um acreditar que qualquer sonho é possível. Na imponente abadia de Westminster, monarquia, artistas, jogador de futebol, padeiro, açougueiro. Todos juntos e misturados, cada um no seu estilo. Um momento mágico. Todo mundo querendo ver e ser visto. E haja chapéu para tanta moda. E haja alegria para comemorar a vitória da igualdade. A vontade do coração de 2 jovens sob a bênção da rainha. Quem poderia imaginar toda a expectativa de um povo nos ombros de um sentimento chamado amor? Um reino que sela com 2 beijos, um futuro sem limites. No calendário de 2011, um dia inesquecível. 29 de abril, 11 horas e 20 minutos. O momento em que um conto de fadas entrou para a história real. Tão distantes e tão próximos na dor. Brasil e Japão sofreram suas maiores tragédias naturais. Nos 2 lados do planeta, nunca se viu nada igual.
11 de janeiro, o dia em que o Ano Novo acabou no Brasil. A lama desceu das encostas dos morros e foi destruindo tudo. O mundo parece que tá acabando. Tudo fora do lugar. Isso aqui era um rio que virou um mar de pedra. E aqui no alto, a força da água é ainda mais impressionante. Perdemos tudo que tinha lá. Nunca vi isso. Vem uma tempestade dessa e acaba com tudo? Meu filho, irmão. 7 pessoas da casa. Umas 13 pessoas. Não consigo achar. Era uma vez um sítio feliz. Tinha milho, cana, banana, couve, berinjela, quiabo, chuchu. Tinha tudo isso. Tudo embora, acabou tudo. A urgência do socorro. A casa passou por baixo de mim, minha senhora. E a todo momento, novas ameaças. Os moradores desceram correndo. Muita água está descendo nesse momento lá de trás. Por onde a gente passa, os olhares são de horror e tristeza. Numa única casa, 11 mortos na mesma família. Acabou tudo. Acabou tudo. Olha que a gente não morreu. Que a gente tá bem, tá, por favor. A minha filha tá lá, tá desesperada, pensando que morri. A gente chegar lá do outro lado, a gente avisa, tá? Tá bom. 11 de março no Japão. A terra tremeu como nunca no país mais bem preparado do mundo para enfrentar terremotos. Mas a tecnologia não serviu para nada diante do tsunami que chegou logo depois. Viajando a 700 km por hora, as ondas gigantes arrasaram o nordeste do país. Os moradores receberam alertas para que procurassem lugares seguros, mas ainda não é possível saber quantos não conseguiram escapar. A onda foi tão forte que dobrou este poste de aço. Estamos a quilômetros terra dentro. E olha só o que sobrou dessa cidade. Depois disso, o que mais o Japão poderia temer? Uma explosão na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Um reator após o outro. Os 4 explodiram. A radiação avançou por mais de 300 quilômetros, contaminando a água, a comida e desalojando milhares de pessoas. 13 aviões lotados. O governo da capital decidiu distribuir água mineral para as famílias que têm bebês. Quase 20 mil mortos no Japão. Mais de 900 no Brasil. A vida por um fio. Eu falei, tô vivo, desiste não, tô aqui, desiste não, tô vivo. Depois de 16 horas debaixo de 4 metros de terra, um final feliz para Marcelo. E uma segunda chance para Dona Ilair. Os milagres do Brasil rodaram o mundo. Se a chuva fosse 2 dias antes, a corda não estaria lá. Segunda-feira ele começou a pintar o prédio ali, deixou a corda na cadeirinha. Eu não tenho medo de altura, nem sei como é que eu cheguei lá em cima. Em março, parecia reprise do outro lado do globo. A japonesa também foi içada por uma mangueira de incêndio. E o cãozinho perdido no meio do caos
Foi reconhecido pela dona quando apareceu na TV. 500 mil de pessoas perderam suas casas. E chegou a faltar comida nos abrigos. Mas as pessoas se alimentam também de outras coisas. Um gesto de carinho, um abraço de compaixão fazem muita diferença. E a volta por cima surpreendeu a todos, como sempre. 1 mês e meio depois, a aparência do aeroporto é outra. 5 meses depois, e 10 estradas destruídas pelo terremoto já estavam em perfeitas condições. No Brasil, ninguém sabe explicar onde foi parar o dinheiro da reconstrução. Em Fukushima, o governo da província devolveu à Cruz Vermelha 180 milhões de dólares ao descobrir que a necessidade de ajuda era menor. Em 3 anos, os japoneses terão de volta as cidades totalmente recuperadas. Na Serra Fluminense, não há nem previsão. No Brasil, comemoramos a paz em antigos territórios do medo. Uma onda de esperança e otimismo invadiu a cidade maravilhosa. Em 2011, o Rio de Janeiro atraiu os olhares do mundo. Alô, meu Rio de Janeiro! Lá de cima, de braços e peitos abertos, ele testemunhou tudo. 80 anos. E um presente abençoado. O Rio de Janeiro renascido a seus pés. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Lugares antes intransponíveis. As vielas. Os becos. Antigos caminhos do medo. A esperança entrou em foco e revelou novos ângulos. De dentro das favelas, do alto dos morros, uma cidade ainda mais maravilhosa. Eu não consigo, eu não consigo, não! Eu já morri? Não! Realidade ou ficção? O Rio ficou mesmo muito mais colorido. Romântico. Nossa, que pôr de sol lindo, né? Mas nem sempre a vida imita a arte. E a tragédia anunciada se tornou um drama real. 6 mortos, mais de 50 feridos. Um perigo sem freio. A dura realidade acabou em cena de cinema. Lixo virou arte. Do aterro sanitário de Gramacho para Hollywood. Eu vim aqui para mostrar outra coisa. Para mostrar o Brasil, o valor que nós catadores de materiais têm e merecemos. Documentário na corrida Oscar. Mas concorrido mesmo foi o tapete vermelho no Rio. Hello, Rio de Janeiro. Alô. Cidade maravilhosa. Ele veio com a família, esbanjou simpatia e logo se sentiu em casa. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. A cidade entrou em outro ritmo. Frenético. Cheio de harmonia. Foram quase 100 horas de música. E teve uma declaração. Paixão estampada no peito. Na canção. Um amor correspondido.
cariocas viram surgir um novo amanhecer. A edição de hoje do Bom Dia Rio começa com uma excelente notícia. Momento histórico no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O Batalhão de Choque conseguiu prender agora há pouco Antônio Bonfim Lopes, o NEM, o chefe do tráfico no Morro da Rocinha. Foram 2 tentativas de suborno, uma na base de 1 milhão. Mas a honra não teve preço. Sempre provar que a polícia militar não é só as más notícias que vocês veem por aí. Existe muito policial honesto que honra sua farda. A desonra tinha acontecido horas antes. 5 policiais flagrados em escolta de traficantes numa rota de fuga. Vergonha, vergonha. Isso é vergonha pra polícia. Prisões antecipadas, meses de planejamento e o cerco estava pronto. Nós estamos preparados para a guerra. Destino, Rocinha e comunidades vizinhas. Um labirinto gigante dominado há décadas pelo tráfico. A maior operação policial militar no Rio de Janeiro estava começando. Por terra, pelo ar. E a vitória. Qual a paz que eu não quero conservar pra pegar seu Nenhum tiro foi disparado. Os moradores pareciam não acreditar. Tinham que registrar um momento histórico. Rocinha! Rocinha! E gritar. Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? O caminho aberto Quem é esse lugar? para os serviços básicos. O orgulho de voltar a ser cidadão. Esse lugar é meu, esse E, acima de tudo, a descoberta de viver em paz. Conhece difícil de quem é esse lugar? É meu esse lugar. Só carioca. A seguir, o mundo abalado pela crise econômica. Jogos eletrizantes que incendiaram paixões e brincaram com os nervos de milhões de torcedores. Que campeonato brasileiro é esse de 2011? Se o jogo terminar assim aqui, o Corinthians é campeão. Bola pro Bernardo, voltou pra ele. Gol! Emoção. Eu não esperava por esse momento. Rivalidade. Num país de malucos por futebol, um momento de dor. Lágrimas de todas as torcidas para dizer adeus ao doutor da bola. Sócrates foi um dos líderes da democracia corintiana. Capitão de uma seleção inesquecível. Foi embora num domingo, dia de clássico, dia de decisão. Dia de Corinthians campeão. Para o Vasco não deu o brasileiro, mas deu a Copa do Brasil. E como eles falaram. Levanta com uma mulher feia de manhã, tu vai ver que é brabo. Neymar também deu o que falar. Dentro. Vai concorrer ao gol mais bonito do ano? E fora de campo. Com Neymar, os meninos da Vila subiram ao topo da América. Fiz história hoje. Mas quem levou o Mundial do Japão foi outro cara. E que cara! A estrela do melhor time do planeta. Aprendemos a jogar futebol. As Fabianas do Brasil também foram longe. Ouro inédito no remo. E no salto com vara. Pela primeira vez, o hino brasileiro no Mundial de Atletismo. Na Fórmula 1, outro ano com sotaque alemão. Tá bom, Cepinho. Para os brasileiros riscarem da memória. Em nenhuma das 19 corridas de 2011, eles subiram ao pódio. 2011 acabou e é muito legal isso.
Mas os novos gladiadores do UFC Combate gostaram muito de 2011. 1, 2, 3, 4, acabou! Júnior Cigano do Brasil! No Pan do México, 48 medalhas de ouro para o Brasil. Rogério Ceni, o goleiro artilheiro, fez 100 gols. O goleiro que mais fez gols na história do futebol. Mortes nas pistas. Gustavo Sonderman sofreu um acidente fatal. E muito sangue frio para evitar o pior. Pegava fogo, me queimava. Dei na reta sem volante. Eu falei, agora vai. Eu me joguei do carro. Graças a Deus eu tô bem. Um pesadelo. O comandante do Vasco tombou na beira do campo. E os exames revelaram que ele sofreu um grave acidente vascular encefálico hemorrágico. A torcida por Ricardo Gomes foi gigantesca. E a recuperação rápida, uma grande vitória. E a nossa seleção? Um ano sem brilho. Ted Hernanes no peito de Benzema. Eu sei que o torcedor brasileiro está acostumado com a seleção no outro nível. Perdemos a Copa América de um jeito. Brasil 0. Incrivelmente 0. Quem diria? Nos transformamos em fregueses. Perdemos de novo. França, 1-0. É hora de virar a página e sonhar com um ano novo. Que seja bem melhor do que aquele que passou. Novo ano que não terá mais um fenômeno em campo. Ele disse adeus. O último jogo com a camisa amarela, ele bem que tentou. Olha o gol! O goleiro pegou! Para com isso, goleiro. Quem se importa? Foram tantos, tão bonitos, que a gente nunca vai esquecer. Ronaldinho, número 9! Neste ano, aceleramos nosso voo em direção ao futuro. Nunca fomos tão velozes. Para entender essa viagem, basta olhar para trás. 1961. O astronauta russo entra em órbita, fica no espaço 1 hora e 40 minutos e vira a nossa vida de pernas para o ar. Em 50 anos, viajamos cada vez mais longe. Partidas para Júpiter e notícias sobre Marte, o Sol, Saturno e novos planetas estão na primeira página todo santo dia. O endereço fixo que temos no espaço ganha a bênção até do Papa. 30 anos depois, Discovery, Endeavour e Atlantis pousam para a merecida aposentadoria. No espaço começa uma nova era. E aqui na Terra, os desafios de sempre. Como vencer as bactérias que matam, o câncer, a paralisia. Como alimentar 7 bilhões de pessoas sem prejudicar o planeta. Abastecer na tomada é a saída para carros, motos e bikes. E os robôs? Ainda se tornarão os melhores amigos do homem? Já não vivemos sem eles. Estão no ar. Nas estradas. E até no fundo do mar, tapando os buracos da irresponsabilidade. Qual é o limite? Para Steve Jobs, nenhum. E assim, ele transformou o computador num eletrodoméstico de primeira necessidade. E foi único até no adeus. Recebeu velas virtuais dos fãs do mundo inteiro. O indiano de 100 anos treina 10 quilômetros por dia. Começou a correr aos 89 e já completou 8 maratonas. Impossível? Já temos ponte com 37 quilômetros sobre o mar. Um trem que viaja a 300 por hora. A montanha-russa que corre como um guepardo. E uma popstar 100% virtual. Não passa de holografia, mas a plateia vai à loucura com a perfeição.
Em apenas meio século, chegamos ao futuro. E dá para imaginar onde estaremos daqui a 5 décadas. Ricos, famosos e escandalosos. Em 2011, eles saíram das colunas sociais para os tribunais. Escândalo. Nos Estados Unidos, o diretor-gerente do FMI preso na primeira classe de um avião que ia para Paris. He came to me and grabbed my breast. Uma camareira acusou Dominique Strauss-Kahn de abuso sexual. Fiança de $1 milhão. Mas ele se livrou. Os promotores descobriram muitas mentiras da camareira e ele pôde voltar para a França. Mas o jornalista que matou a namorada finalmente foi preso. Depois de 11 anos de impunidade, Pimenta Neves na cadeia. Quem diria? Na Inglaterra, jornalistas acusados de espionagem. Escutas indiscretas. Nobres e plebeus não conseguiram escapar dos bisbilhoteiros. Charles e Camila. O primeiro-ministro Gordon Brown. Indignação e vergonha. Um dos maiores impérios de comunicação do mundo admite sua culpa. Fim da história de um jornal de 100 anos. Na Itália, escândalos sem fim. Conexão Bunga Bunga. O homem mais poderoso do país se envolveu mesmo com menores de idade? Quantas acusações contra Silvio Berlusconi? Mas será que ele perdeu o sono? Que mundo é este que aparece nas manchetes de 2011? Avançamos? Retrocedemos? Afinal, vivemos num lugar melhor ou pior? Um paraíso na Terra. Noruega, melhor qualidade de vida do mundo. Loiro, 1,90 m e uma mente totalmente perturbada. Oslo virou uma praça de guerra. O atirador fanático matou jovens que sonhavam com um mundo ainda melhor. 92 mortos. Os noruegueses responderam com um mar de flores. Tristeza e medo no país da paz. Por aqui, no país ainda muito violento, conseguimos comemorar. São Paulo e Rio têm as menores taxas de homicídios da história. Mas no sobe e desce das estatísticas, a violência em capitais nordestinas se aproximou dos lugares mais perigosos do mundo. Uma morte anunciada não podemos esquecer. Patrícia Ascioli, a juíza implacável contra maus policiais, foi assassinada. 21 tiros na democracia brasileira. E as balas eram da própria polícia. Bandidos tentaram silenciar também a imprensa. Em Maringá, tiros contra a RPC TV, afiliada da Globo. No Rio, o Globocop é atingido. Pouso de emergência. Mas, em 2011, prêmio Emmy para a imprensa brasileira. The Emmy goes to Jornal Nacional, War on Drugs, TV Globo. Comemoração. Orgulho de centenas de profissionais. O jornalismo da Globo recebe o reconhecimento internacional pela cobertura da tomada do Complexo do Alemão. Vamos botar aqui, sobre a mesa, o troféu que foi conquistado pelo Jornal Nacional. Conquistas e perdas dolorosas. Na operação da polícia numa favela do Rio, um repórter cinematográfico foi atingido por traficantes. Gelson Domingos, da TV Bandeirantes, morre, vítima da violência que ajudava a denunciar. Seriam bandidos porque eles cobrem o rosto. Um grupo de estudantes invadiu a reitoria da USP. Queriam a PM longe do campus. No chão! No chão com a mão na cabeça! Avanço ou atraso? Na cidade que se diz moderna, homossexuais em perigo.
A Avenida Paulista assistiu à violência covarde, intolerância sem limites. Até pai e filho foram agredidos. Nas ruas, protestos contra e a favor. Mas nos tribunais, direitos reconhecidos. Pela primeira vez, gays conseguiram se casar no Brasil de 2011. Num grande vai-vem de intolerância, a quadra de vôlei foi palco de um vexame. Mas, de peito aberto, todos viraram o jogo. Brasileiros bons de briga conseguiram um recorde em 2011 e subiram ao pódio. Nos Jogos Pan-Americanos, ficamos em primeiro. Um show de nossos atletas. Um time de ouro. Um ano dramático para a economia mundial. No olho do furacão, quem diria os países mais desenvolvidos? Greves e quebra-quebra. É o mundo em colapso, justo o primeiro mundo. Com a dívida pública sem controle, o velho continente passou o ano de pires na mão. Irlanda, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália. O paraíso grego. A crise que contagiou a zona do euro começou do outro lado do Atlântico. Em plena América, atolada em dívidas, economia ameaçada, política abalada. Queda de braço entre republicanos e democratas. Pela primeira vez na história, a classificação de risco dos Estados Unidos é rebaixada. Pânico nos mercados financeiros. Por essa, o presidente Obama não esperava. Mas o que o mundo esperou, ele cumpriu. Retirou as tropas do Iraque. Em tempo de campanha eleitoral, a ordem é salvar o exército de desempregados. Munição para os republicanos. A oposição passou o ano atrás de um candidato para enfrentar Obama. Fracassos e vitórias. Numa operação cinematográfica, o terrorista mais procurado do planeta foi morto no Paquistão. Mas o corpo de Osama Bin Laden ninguém viu. Teria sido lançado no mar. Os americanos comemoraram nas ruas. E também protestaram por uma nova ordem econômica. O movimento Ocupem Wall Street se espalhou da capital ao resto do país. Clima quente também na Rússia. A maior manifestação dos últimos 20 anos. O partido do primeiro-ministro Vladimir Putin é acusado de fraude na eleição. A secretária de Estado, Hillary Clinton, critica o governo russo. Tensão diplomática. Ambos têm problemas em comum. Terror dentro de casa. Em Moscou, atentado suicida fere 110 e mata 35 pessoas no aeroporto. Em Nova York, o simpatizante da Al-Qaeda planejava atacar. No santuário xiita, no Afeganistão, a bomba explodiu. Insegurança. A Coreia do Norte anuncia a morte do ditador Kim Jong-il e faz testes com mísseis no mesmo dia. Ameaça? No Irã, nem o cerco de sanções detém a ambição nuclear de Mahmoud Ahmadinejad. Na capital iraniana, a embaixada da Grã-Bretanha é invadida. Provocação? Tensão entre desafetos. A ONU rejeita a criação de um Estado palestino. Destinos cruzados. E uma decisão inédita. 1000 por 1. 1000 prisioneiros palestinos trocados por um único preso israelense. O soldado sequestrado pelo Hamas há 5 anos. Novos acordos para a Europa endividada. O perigo de contágio é um fantasma que ronda o velho mundo. Hora de tentar salvar o sonho da moeda única. A chanceler alemã se alia ao presidente francês por um novo tratado para a União Europeia. Um
marco na história. Merkel e Sarkozy. É o Mercozy? The problem of contagion. O Reino Unido rejeita o tratado. David Cameron se isola para proteger a Bolsa de Londres. Um ano de desentendimentos e mudanças. Na Espanha, uma guinada para a direita na eleição. Na Grécia, após uma atrapalhada proposta de referendo, Jorge Papandreou se retira. Desgastado, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi também renuncia. Mário Monti assume promovendo austeridade. É o pacote Salve a Itália. Por que chora, então, a ministra do Trabalho? Porque ainda é temeroso e incerto o futuro do velho continente. A seguir, o brilho brasileiro. O mundo das estrelas estremeceu em 2011. Ameaças de separações, alegrias, tristezas. É o amor. Uma das músicas mais tocadas no país fez 20 anos. E em seguida, surpresa nos palcos. Zezé de Camargo sem Luciano? O fim da dupla chegou a ser anunciado num show em Curitiba. Briga em família. Eles também deram o que falar. Bruno sem Marrone? Foi por pouco. O helicóptero caiu e todo mundo quis saber. Era Marrone mesmo que estava pilotando? Dudu de Valença sem Rodrigo? As câmeras de segurança revelaram. O cantor virou assaltante de joalherias. E o companheiro, comparsa. Decepção sertaneja. O sonho acabou. Mas novos sonhos ganharam vida nas passarelas. Brasileira, linda, transexual. Léa T é a nova sensação. Homem ou mulher? O modelo sérvio foi eleito uma das 100 mulheres mais bonitas do mundo. De bonito, ele não tem nada. No mundo da moda, é a vez do menino zumbi. Ídolos sempre renovados. Correria, gritaria, choro. Justin Bieber no Brasil. Miley Cyrus no Brasil. Você pode nem saber quem eles são, mas fizeram a alegria dos adolescentes. As estrelas do cinema também apareceram por aqui. Jim Carrey, preso no Cristo Redentor, ele mesmo documentou. Thank God! Shit does happen. Oh, thank you, Redeemer! Catherine Deneuve fumou na entrevista. Desagradou, sem perder a pose. Jovem, bonito, querido por todos. Na luta contra o câncer, Reinaldo Gianecchini mostrou força e serenidade. O médico de Michael Jackson foi condenado. Conrad Murray não conseguiu convencer. Dose fatal no rei do pop. Aos 27 anos, a menina branca, de voz negra, nos deixou para sempre. Intensa, frágil, genial. Amy Winehouse, inesquecível. O Brasil, iluminado ao sol do novo mundo, brilhou no ano de crise. E refletiu sonhos e muita esperança. Na realidade brasileira, mãos à obra. Foi um ano de faxina. Seria para varrer marcas do passado? Quantas mudanças estariam nos planos dos brasileiros para 2011? Já no dia da virada, o entusiasmo à prova d'água. E como choveu na festa da posse.
A nossa primeira presidente da República. E o poder mais feminino. Nunca tivemos tantas ministras de Estado. Era hora de arrumar a casa. Mas e o cenário político? Parecia tão renovado assim? Bem, o clima até que começou mais descontraído. Sério. Tá um pouco abafado, mas a gente chega lá. E com mais espaço para o governo. O novo Congresso tem maioria folgada dos partidos que apoiam o governo da presidente Dilma Rousseff. Uma parceria sólida, que acabe com a miséria. Novos aliados e velhas queixas. Como as reformas política, tributária. As reformas seriam adiadas mais uma vez? Dá para pagar R$15 a mais. Página virada. Os 545. O valor do salário mínimo agora é por decreto presidencial até 2015. Pedir aumento de salário não adianta. Nós não estaremos admitindo aumentos de gastos nesse momento de qualquer natureza. Contas oficiais e contas pessoais lá nas alturas. O número de consumidores com dívidas em atraso deu um salto. No paraíso das compras, prestação, tentação. O pecado da dívida. Vertiginosa. A farra de consumo combinada com juros altíssimos. Muita gente não teve como pagar. Corte na despesa da família. E no orçamento nacional. O objetivo do governo é diminuir o ritmo do crescimento. Moderar sem matar a galinha dos ovos de ouro. 2011 seria um ano de transformações? O ano começou com inflação em alta. Batemos no teto baixado pelo governo. E foi justamente a alimentação que ficou mais cara. E batemos o recorde dos impostos. E que boa notícia! Ao longo do ano, a taxa de desemprego nunca esteve tão baixa. E ultrapassamos os britânicos. Já somos a 6ª economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. Afinal, para o Brasil, o tempo passou ou voltou atrás? O brasileiro colocou o pé no freio. Devemos usar todas as armas possíveis contra a inflação. Inflação e corrupção seriam heranças eternas? O passado simplesmente passou, gente. O passado passou. Cabeças rolaram no primeiro gabinete. Palocci multiplicou o patrimônio dele por 20. Denúncias de irregularidades na liberação de dinheiro para obras. Wagner Rossi não é mais o ministro da Agricultura. Novas denúncias envolvendo o ministro do Turismo. Desvio de dinheiro público destinado ao programa Segundo Tempo. Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção, eu te amo. Lupe foi o 7º ministro a deixar o governo da presidente Dilma Rousseff. O 6º envolvido em denúncias de irregularidades. Obras gigantescas, inacabadas. Quantos elefantes brancos engordam com dinheiro público? Denúncia do Fantástico. A obra começou há 6 anos, gastou 6 vezes mais que o orçado. Denúncia do Globo Repórter. Não há equipamento na sala para onde Ruth foi levada. Sala vazia, eu tô vendo a criança morrer aqui na minha frente. Aquele senhor ali espera uma vaga para ser internado. Denúncia do Jornal Nacional. Com radar nos 4 cantos do nosso território. A bordo do jatinho, até a terra indígena, a UTI neonatal estava com a capacidade máxima. Também fomos na melhor e na pior escola da região. No 5º ano, muitos ainda não conseguem ler. Escola nota! Uma média igual à de boas escolas de países desenvolvidos. Contrastes do país em evolução que chama a atenção dos ricos. Com regras transparentes, dinheiro brasileiro é dinheiro que você protege. Os chineses prometeram investimentos em tecnologia. Primeira vez na história das Nações Unidas, uma voz feminina inaugura o debate geral.
A revista destaca o desafio de governar um país influente como o Brasil. O mundo de olho no Brasil. E aqui, vimos nossa beleza ameaçada? O vídeo teria sido feito por turistas estrangeiros. Caça-onça pintada no Pantanal. E na Mata Virgem da Amazônia, mãos à obra. A primeira parte do trabalho é desmatar com foices e facões. Usinas vão gerar energia. A que preço? Belo Monte, a maior de todas. E em plena floresta amazônica, encontramos um gigantesco canteiro de obras. Giral, no canteiro a todo vapor em Rondônia, a revolta repentina dos operários. Protestos contra o progresso? Manifestações varreram o país. E vem aí o novo Código para as Florestas. É o Código Florestal que diz como devem ser ocupados 38% do país destinados à agricultura e pecuária. Passamos a limpo o ano da faxina? Eu acho a palavra faxina errada, porque faxina você faz às 6 da manhã e às 8 ela acabou. Faxina no meu governo é faxina contra a pobreza. A faxina contra a miséria. O Bolsa Família será ampliado. A meta é tirar 16 milhões e 200 mil brasileiros da extrema pobreza. Quantas surpresas no primeiro mandato. E que susto. O presidente Lula em tratamento contra o câncer. Ele é um guerreiro. Os médicos estão otimistas e eu não tenho por que não estar otimista. Porque nós temos condições de reagir. 2011, o ano do Brasil diante do espelho. A inocência perdida dentro da escola. E a esperança reencontrada em meio a grandes tragédias. O renascimento. O fim. De onde ninguém esperava, ressurge a vida. O que parecia inacreditável aconteceu. Onde ninguém imaginava, surge a morte. Nunca uma escola brasileira tinha sido cenário de um ataque dessa proporção. E as crianças falavam, não atira em mim, não atira em mim. Realengo, Rio de Janeiro. Numa manhã de abril, mais de 60 tiros dentro da escola. O ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira estava determinado a matar. Pânico, desespero, na agonia da procura. Meu filho tá aí dentro! O encontro da pior notícia. Minha filha era uma princesa, uma princesa. 12 adolescentes assassinados. A nossa Karine tá morta, Júlio César. A maioria, meninas cheias de sonhos. Queria dar uma vida melhor pra família dela. Ela era linda demais, muito linda. Parece uma boneca, tinha um olho azul. Efetuei 2 disparos e ele caiu. E cometeu um suicídio logo após. Ali, no meio da escada, chegou ao fim a loucura que destruiu tantos sonhos. Crianças abandonadas. A mãe, filmada abandonando a criança. A criança resgatada do lixo. O bebê jogado no córrego. Consumidas pelas drogas. Parece que um furacão passou pelo conselho tutelar. Mortas barbaramente. A amante do pai confessou ter estrangulado a menina. Mortas por enganos absurdos. O tiro que matou o menino Juan
partiu da arma de PMs. E os milagres que suavizaram tragédias. Na Serra Fluminense, pai e filho soterrados durante 15 horas. Os bombeiros ouviram um pedido de socorro. Ninguém dizia que tinha alguém vivo ali. Nos braços do pai, Nicolas sobreviveu. Eu juntava saliva na boca para dar nele, para pelo menos molhar. E renasceu. Isso é um milagre, cara. Isso é um milagre. Marcos Vinícius também agradece. Muito obrigado, tá? Como explicar o que aconteceu? Carregado pelo turbilhão em meio aos destroços, até finalmente parar a 4 quilômetros da casa dele. O inacreditável se repetiu na Turquia. O bebê de apenas 2 semanas escapou do terremoto. Depois de ficar 46 horas na escuridão, a menina Asra viu de novo a luz. Histórias que comovem, que trazem lágrimas. Lágrimas que nunca serão como aquelas derramadas em uma manhã de abril na escola de Realengo. Turn these lights off and let us remember the children. A seguir, a Primavera Árabe. Tão cobiçado Prêmio da Paz e outras conquistas vitoriosas. 2011 foi o ano das mulheres. O céu é limite para ela? Carla, a primeira piloto do avião de guerra da Força Aérea Brasileira. Batismo de fogo. E banho de orgulho. E que vitória sublime para elas. O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi dividido por 3 mulheres, 2 da Libéria e uma do Iêmen. São 3 histórias de coragem em países onde falta prosperidade e sobra violência. E onde falta dinheiro, chamem a francesa, Christine Lagarde, a número 1 do FMI. Aqui, ela veio pedir empréstimo. Quem diria? Hoje temos a rainha do futebol. E ela abriu o palácio, ainda na alvorada. Certa intimidade. Eu tenho 63 anos de idade, uma filha com 34 anos, um neto de 1 ano e 2 meses. Eu não sou uma adolescente, eu diria também uma romântica. A revista americana Forbes classificou a presidente Dilma Rousseff como a 3ª mulher mais poderosa do mundo, atrás da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e da secretária de Estado americana, Hillary Clinton. Elas no comando pelo mundo afora. E no trabalho, os mesmos direitos? Elas continuam ganhando menos que os homens. E agora estou aqui. Assinadas em defesa das crianças pobres. A presidente recebeu a cantora Shakira. Show sem protocolo. No universo feminino, mais uma estrela brilhou em 2011. Mas quem é ela? Ah, foi a campanha mundial do Dia da Mulher. Uma surpresa daquelas. Era o superagente secreto. Na pele de uma loura, 007 pediu igualdade entre os sexos. Ele entende de boa ação. Um ano que abalou o mundo árabe. Uma história dramática que tem um nome: Primavera. Ela começou tímida na Tunísia, ainda no final de 2010.
E logo uma onda varreu o Oriente Médio e o norte da África. Revolta pelo fim dos regimes autoritários. Ben Ali, o ditador tunisiano, é o primeiro a cair. Na capital egípcia, a multidão enfurecida enfrenta os blindados do exército. Repressão e censura de nada adiantam. A internet é o trunfo dos revoltosos. Fogo. E pedras na Praça Tahrir. Ali, os dois grupos estão se enfrentando, manifestantes pró-Mubarak e anti-Mubarak. Um cordão humano tenta proteger os tesouros milenares do Museu do Cairo. 18 dias de fúria. Hosni Mubarak finalmente renuncia, dando fim a 30 anos de intrincadas alianças. A euforia toma conta do Egito. Mubarak começa a ser julgado atrás das grades. Os protestos se alastram pelos países vizinhos. Refugiados atravessam fronteiras em busca de abrigo. O mundo acompanha perplexo. Na Líbia, uma luta sangrenta. O coronel Muammar Gaddafi, há 42 anos no poder, enfrenta a oposição. Mas a OTAN apoia os insurgentes. E pouco a pouco, o ditador é encurralado. A caçada acaba em Sirte, cidade natal de Gaddafi. Capturado dentro de um cano de esgoto, o coronel é torturado e tem uma morte brutal. O corpo é enterrado no deserto do Saara, em local desconhecido. Longas ditaduras chegando ao fim. Temendo o movimento que se espalha, a Arábia Saudita surpreende. No país onde as mulheres não podem nem dirigir, elas vão poder votar e até se candidatar nas eleições municipais. Pressionado, o presidente Ali Abdullah Saleh renuncia ao governo do Iêmen depois de 3 décadas. No Bahrein, a população protesta contra o regime da família califa. Guerra de religiões? Após 9 meses, a rebelião volta às ruas no Egito. O governo militar convoca as eleições. Na Síria, o clima é de guerra civil. 5.000 vítimas. Ameaçado pela ONU e pela Liga Árabe, Bashar al-Assad não larga o poder. Um massacre. Até onde vai a Primavera Árabe? As tiranias vão acabar? Só o tempo dirá. Imprevisível e incontrolável. A natureza deixou suas marcas em 2011. E no rastro de fenômenos impressionantes, cenas de destruição e dor. A noite ficou vermelha. O dia se tornou cinza, preto. Ruas ou rios. Os ventos não estavam mesmo a favor. Tudo mudou de lugar. E caiu por terra. Natureza impiedosa. Na Índia, o rio subiu rápido. Não deu tempo para essa família se salvar. Como prever a fúria das chamas descontroladas na Serra Mineira? Belo ou assustador? Raios cortaram a coluna de fumaça no despertar do chileno Puyehue. As erupções transformaram toda a paisagem. Uma chuva de cinzas caiu do céu. Aqui a estrada asfaltada desapareceu. Ela está escondida agora
por uma camada de aproximadamente meio metro de cinzas e rochas vulcânicas. A nuvem gigantesca provocou um caos aéreo. Confusão nos aeroportos da Argentina, Paraguai, Uruguai e o sul do Brasil. E chegou até a Austrália e Nova Zelândia. Sem avisar, a terra tremeu. 30 segundos devastadores. Desespero na cidade de Van, na Turquia. 280 pessoas morreram. Destruição sem tréguas na Nova Zelândia. Prédios inteiros caíram na hora. 180 mortos. E no sul da Espanha, edifícios históricos não resistiram. E mesmo quando alertamos para o perigo. Quem podia imaginar ventos tão ferozes? Um paredão escuro de 2 quilômetros de largura. E outro. E mais um. A temporada de tornados devastou o sul dos Estados Unidos. Levantou poeira no Brasil e assustou o interior do Mato Grosso do Sul. Filipinas não foi só susto, luto em massa. Mais de 1.000 mortos. Brasileiros sofreram com a chuva. Mais uma vez. O que é mais incrível é que nós estivemos aqui 1 ano atrás e tudo continuou do mesmo jeito. Cidades isoladas, casas desabaram, o asfalto se abriu em crateras e até a ponte foi por água abaixo. O desespero de quem é arrastado. O pânico de uma família presa no carro. Fica aí, fica aí! Momentos tão dolorosos. Tudo foi perdido. Bastaram 30 minutos de chuva para perder a casa. Perder vidas. Filho, liga ligeiro para os bombeiros, porque morreu todo mundo na nossa família. Dava para prever? A seguir, os acidentes inacreditáveis. Um ano de sutis transformações na América Latina. O que parecia estagnado deu sinais de mudança. Até que, enfim, reformas na Ilha de Fidel abrem a economia. Uma guinada sem precedentes em mais de meio século de socialismo. Em 2011, Cuba serviu de refúgio para o presidente venezuelano. Doente, Hugo Chávez só admitiu estar com câncer quando não conseguiu mais esconder a doença. Na Colômbia, que golpe para a guerrilha. O líder das Farc foi morto pelas tropas do exército. Apelos por mudanças. No Chile, confronto nas ruas por mais verbas para a educação. Os bolivianos pediram a renúncia do presidente Evo Morales. Greve geral. Repressão. Censura. No Equador, prisão e multas milionárias. Para quem falou mal do presidente Rafael Correa na imprensa. Ameaça à liberdade de expressão também na Argentina. Cerco à imprensa livre. No Haiti, o ex-ditador Baby Doc voltou e foi preso. O novo presidente do país é um cantor popular. Um ano de eleições também no Peru. Ollanta Humala é o escolhido. Na vizinha Argentina, Cristina Kirchner é reeleita. Mas no fim do ano, uma notícia inesperada. Ela tem um tumor na tireoide. Quedas e explosões que terminaram em tragédias. Na terra e no ar, o inacreditável aconteceu. Em Nova York, um voo interrompido ainda no chão. O avião gigante bate em outro enquanto taxiava. No Brasil, um voo interrompido por um carro. Policiais federais
frustram a fuga de um grupo de contrabandistas. No Recife, tragédia após a decolagem. Todos os ocupantes morrem na queda do avião de uma empresa regional. Em Curitiba, a manobra acrobática num show também termina mal. O piloto não sobrevive. E numa corrida aérea nos Estados Unidos, um avião desgovernado cai sobre a plateia. 9 mortos e mais de 50 feridos. Em terra firme, explosões estremeceram o asfalto e arremessaram bueiros. Dezenas de casos no Rio de Janeiro. Mas nenhuma imagem foi tão assustadora quanto a do vazamento de gás no restaurante. Câmeras de segurança registram a fração de segundo em que a rotina de uma manhã tranquila explode em tragédia. 4 mortos e 17 feridos. Em 2011, eles saíram de cena e entraram para a história, mas nos emocionaram até o último instante. Política ou a vida pública é uma vida de doação, de sacrifício. O mais importante para mim é ensinar. Saudades, minha terra, San Nicolau. Fazer algo que tivesse alguma coisa com jornalismo. Em 2011 está chegando ao fim e o ano novo já antecipa a eterna esperança que sempre se renova. É tempo de fazer projetos, de construir. E lembre-se, hein? O futuro já começou. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
listen as the crowd would sing. Now the old king is dead.